A história de Nicolás Maduro não começa em palácios, nem em trincheiras políticas, nem em guerras de poder. Começa no barulho metálico de um ônibus velho atravessando Caracas, no cheiro de gasolina misturado ao suor de trabalhadores cansados, no eco das conversas rápidas de quem tenta sobreviver ao caos urbano diário. Lá estava ele, o jovem motorista de olhar tímido, barba rala e postura rígida, guiando a rota como se estivesse apenas tentando não chamar a atenção do mundo. E, por muito tempo, conseguiu. Maduro foi um personagem quase invisível da vida venezuelana, alguém que ninguém imaginaria destinado ao comando de um país inteiro. Mas havia nele uma característica que sempre passou despercebida. Ele observava tudo. Observava o silêncio dos passageiros, a frustração dos trabalhadores, as desigualdades que cortavam a cidade ao meio. E, ao mesmo tempo, aprendia. Não sobre política formal, mas sobre comportamento humano, sobre revolta contida, sobre a necessidade de liderança em tempos de caos. Essa lenta construção interna o levaria, inevitavelmente, aos sindicatos, o primeiro laboratório de poder de sua vida. No sindicato do metrô de Caracas, Maduro descobriu como funcionava o verdadeiro jogo: negociações tensas, reuniões sigilosas, pressões internas, movimentações estratégicas, alianças construídas à base de necessidades, não afinidades. Ele não era o líder mais inteligente, nem o mais eloquente, mas tinha algo muito valioso: disciplina. Seguia a ordem sem contestar, mantinha silêncio quando o clima esquentava, e se mostrava útil exatamente quando alguém precisava de um rosto confiável para estar presente, mas não ameaçar. O destino deu seu próximo passo quando Hugo Chávez surgiu com força revolucionária na política venezuelana. O coronel carismático, inflamado e teatral era o oposto completo de Maduro, mas talvez exatamente por isso os dois se encaixassem tão bem. Chávez precisava de soldados políticos que obedecessem, que mantivessem a máquina funcionando, que sustentassem a versão pública da revolução sem questionar seus bastidores. Maduro se tornou esse homem. E assim, silenciosamente, ele começou a subir. Primeiro como deputado, depois como presidente da Assembleia Nacional. E então, num salto que até hoje parece improvável, tornou-se ministro das Relações Exteriores. Foi nesse cargo que Maduro abraçou de vez o jogo internacional. Viajou para dezenas de países, estabeleceu alianças críticas, visitou Cuba inúmeras vezes. Absorveu conselhos diretos dos irmãos Castro, que o ensinaram o que realmente sustenta um regime: controle, vigilância, narrativa e lealdade restrita. Enquanto isso, Chávez, cada vez mais ocupado com batalhas internas, reformas sociais e disputas internacionais, passou a enxergar em Maduro mais do que um simples aliado. Ele o via como alguém que jamais competiria por brilho próprio. E, num governo que dependia mais de estabilidade do que de genialidade, isso era uma virtude rara. A doença de Chávez, descoberta e ocultada por tanto tempo, transformou cada peça do tabuleiro político venezuelano num campo minado. Os nomes mais fortes do chavismo se organizavam, disputavam, tentavam prever o futuro. A sucessão estava aberta, e ninguém esperava que o escolhido seria o homem mais discreto da sala. Mas Chávez sabia exatamente o que estava fazendo. Na hora mais crítica, quando precisou anunciar sua decisão ao país, sua voz oscilou, mas sua escolha não. Nicolás Maduro seria seu herdeiro político, seu sucessor, o homem responsável por levar adiante a revolução. A Venezuela entrou em choque. Analistas ficaram perplexos. Generais, desconfortáveis. A oposição, confusa. O povo, dividido entre esperança cega e incredulidade profunda. Mas era tarde demais. A decisão estava tomada. A partir daquele momento, o ex-motorista de ônibus se tornava o homem mais poderoso e mais observado da Venezuela. Maduro não comemorou, não sorriu, não se emocionou. Apenas aceitou. Em silêncio. Como sempre fazia. Era como se ele já soubesse que sua verdadeira ascensão começaria exatamente ali, no momento em que o mundo inteiro percebeu que havia subestimado o homem que cresceu nas sombras. E que, a partir daquele dia, ele nunca mais sairia delas. A morte de Hugo Chávez foi mais que o fim de um líder. Foi o início de um vazio político que ninguém sabia como preencher. Quando a notícia se espalhou pela Venezuela, um silêncio pesado caiu sobre o país. Era como se, por alguns segundos, cada pessoa tivesse parado para entender o que significava perder o responsável por uma revolução que transformou tudo: economia, instituições, cultura, identidade nacional. E no centro de toda essa tempestade emocional, aparecia Nicolás Maduro,
agora forçado a deixar para trás a sombra confortável que o acompanhou por décadas. Maduro assumiu interinamente a presidência com o ar contido de alguém que parece não querer a posição, mas já a esperava. Em público, tremia. Nos bastidores, observava cada movimento. Sabia que sua autoridade ainda era frágil, sustentada mais pelo último desejo de Chávez do que por qualquer prestígio próprio. Era uma liderança herdada, não conquistada. E, por isso, extremamente perigosa. As eleições convocadas logo em seguida se tornaram um verdadeiro campo de batalha. A oposição, liderada por Henrique Capriles, viu naquele momento a maior chance de romper com o chavismo em anos. As ruas ferviam. Marchas, debates acalorados, cartazes, discursos inflamados. O país se dividiu entre os que viam Maduro como filho político legítimo de Chávez e os que o enxergavam como um funcionário menor, incapaz de sustentar a complexa estrutura deixada pelo comandante. A vitória ocorreu, apertada, contestada, frágil. Maduro venceu por menos de 2 pontos percentuais. Foi o suficiente para assumir o poder, mas insuficiente para legitimar-se plenamente. A oposição alegou fraude. Protestos explodiram pelo país. A tensão se transformou em violência. E, como resposta, o novo presidente escolheu um caminho que marcaria sua trajetória para sempre: endurecer. A partir dali, Maduro começou a governar com duas forças: o medo da perda e a necessidade desesperada de manter o poder. A repressão se intensificou. Forças de segurança ganharam liberdade para agir. Prisões políticas se multiplicaram. Jornais independentes sofreram perseguições. A imprensa estrangeira passou a ser vista como inimiga. E, lentamente, as estruturas democráticas foram sendo substituídas por mecanismos de controle que reforçavam a figura do presidente recém-empossado. No plano econômico, a Venezuela já mostrava sinais de colapso. O controle cambial sufocava o mercado. A dependência extrema do petróleo deixava o país vulnerável. E a corrupção, que se espalhava por todas as áreas do governo, minava qualquer tentativa de estabilidade. Maduro, porém, mantinha a narrativa de que tudo fazia parte de uma guerra econômica internacional, um ataque arquitetado pelos Estados Unidos e pela oposição interna. Essa história, repetida incansavelmente, tornou-se a base emocional de sua permanência no poder. Enquanto isso, suas alianças estratégicas serviam de muleta. Rússia, China, Turquia, Cuba, todos sustentavam a Venezuela de uma forma ou de outra, seja com empréstimos, inteligência, alimentos ou apoio militar. Esses parceiros enxergavam em Maduro não apenas um líder, mas uma peça valiosa num tabuleiro geopolítico muito maior. Ao mesmo tempo, sua relação com a população tornava-se paradoxal. Parte do povo ainda o via como sucessor fiel de Chávez, alguém que tentava proteger o legado socialista em tempos difíceis. Outra parte enxergava nele a personificação da ruína econômica, da fome, da insegurança e da fuga em massa que já se delineava. Mas Maduro, impenetrável, seguia firme. Suas aparições públicas se tornaram mais teatrais, quase performáticas, em tom messiânico. Ele se apresentava como alguém em missão divina e histórica, determinado a resistir a todos os ataques. Mas o momento que realmente selou sua metamorfose foi a tentativa de golpe em 2018, quando parte do exército tentou se levantar contra ele. O episódio, rápido e mal articulado, terminou em fracasso, mas teve um impacto profundo. Mostrou que até mesmo dentro de suas próprias fileiras havia rachaduras perigosas. E Maduro respondeu como costuma responder, intensificando a vigilância, purgando militares suspeitos, reforçando sua guarda pessoal e ampliando ainda mais a dependência de aliados estrangeiros. Nesse ponto, já era impossível negar. O ex-motorista de ônibus havia se transformado em um governante de ferro, cercado por camadas de segurança, propaganda e controle institucional. O país que o haviam entregue era um, mas o país que ele estava moldando era outro, dividido, ferido, polarizado até o limite. Maduro sabia que estava apenas no início da luta mais longa de sua vida. Porque para se manter no poder, precisaria enfrentar o maior inimigo de todos. A realidade que se aproximava, implacável, trazendo fome, inflação, êxodo, colapso energético e a desconfiança crescente do próprio povo. E o pior ainda estava por vir. A partir de 2015, a Venezuela começou a mergulhar em um colapso tão profundo que, mesmo para padrões latino-americanos, parecia irreal. As prateleiras vazias dos supermercados deixaram de ser exceção e se tornaram regra. Filas intermináveis se formavam antes do amanhecer,
com famílias esperando por horas para conseguir arroz, farinha ou 1 litro de óleo. E muitas vezes, ao chegar sua vez, a resposta era sempre a mesma: não há estoque. Esse cenário devastador não surgiu de uma hora para outra. Era o resultado de anos de controle rígido de preços, estatizações mal administradas, queda brutal da produção interna e corrupção em níveis inimagináveis. Com a economia sufocada, a inflação explodiu. Em 2017, virou hiperinflação, e a moeda nacional passou a perder valor mais rápido do que o governo conseguia emitir novas notas. Salários começavam o mês valendo quase nada e terminavam valendo absolutamente nada. Maduro reagia de forma previsível, culpava empresários, acusava potências estrangeiras, denunciava supostos sabotadores infiltrados na economia. Enquanto isso, a realidade nas ruas se tornava um retrato vivo da miséria. Crianças desmaiavam nas escolas por falta de alimentação adequada. Hospitais operavam sem luvas, anestesia ou antibióticos. Pessoas procuravam comida no lixo, algo que antes seria impensável para uma população que, algumas décadas atrás, viveu um dos períodos econômicos mais prósperos da América Latina. A crise atingiu tal proporção que milhões de venezuelanos começaram a fazer a única coisa que lhes restava: fugiram. A travessia das fronteiras para Colômbia, Brasil e outros países se transformou numa das maiores diasporas da história contemporânea. Famílias inteiras abandonavam casas, empregos, diplomas e sonhos, levando apenas mochilas improvisadas. Nas estradas, o fluxo era constante. Nas fronteiras, a cena se repetia: lágrimas, esperança e desorientação. O impacto humanitário foi tão grande que organismos internacionais classificaram a crise venezuelana como uma das mais graves do século XXI. No entanto, enquanto o mundo observava com espanto, o governo de Maduro insistia em negar a gravidade. Para ele, tudo não passava de uma montagem imperialista. O discurso oficial se tornou tão desconectado da realidade que muitos venezuelanos passaram a sentir que viviam em 2 países ao mesmo tempo: o da propaganda estatal e o real, destruído pela fome e pela inflação. Mas a crise também trouxe uma consequência política explosiva. A popularidade de Maduro despencou. Nas eleições parlamentares de 2015, a oposição conquistou a maioria. Foi a primeira grande derrota eleitoral do chavismo em quase 2 décadas. E diante da possibilidade de perder o controle institucional, o governo iniciou uma série de movimentos estratégicos para contornar o novo cenário. O Tribunal Supremo de Justiça, alinhado ao Palácio de Miraflores, passou a anular decisões do parlamento. Projetos de lei eram bloqueados. A oposição, mesmo com maioria, estava de mãos atadas. Em 2017, Maduro deu o passo mais decisivo. Convocou uma Assembleia Constituinte paralela, composta majoritariamente por aliados. Era um movimento arriscado, mas não improvisado. Com essa nova estrutura, ele conseguiu neutralizar o parlamento oposicionista, concentrando novamente o poder. A resposta das ruas veio em forma de protestos massivos. Por meses, Caracas se tornou palco de confrontos intensos. Pedras contra bombas de gás. Escudos improvisados contra balas de borracha. Jovens encapuzados enfrentavam forças de segurança armadas e protegidas. A violência aumentava a cada semana, e as mortes se acumulavam. O governo, cada vez mais pressionado, intensificava a repressão. Prisões arbitrárias, torturas denunciadas por ONGs e desaparecimentos temporários tornaram-se parte da rotina política. Mesmo assim, Maduro resistia. E a pergunta que surgia era inevitável: como alguém tão impopular e tão pressionado conseguia manter o poder? A resposta estava em 3 pilares. Primeiro, o exército, cúpulas militares beneficiadas por cargos, empresas estatais e acesso direto às riquezas do país. Segundo, os serviços de inteligência, profundamente fortalecidos e apoiados por aliados internacionais. Terceiro, as alianças geopolíticas estratégicas, especialmente com Rússia, China e Irã, que ofereciam apoio econômico, militar e tecnológico. Mas havia ainda um 4º elemento, mais sutil: o medo. Um medo instalado nas camadas mais profundas da sociedade. Medo da repressão, medo da instabilidade, medo da incerteza. E, em meio ao caos, Maduro se apresentava como o único capaz de evitar algo ainda pior. Era uma narrativa construída com precisão. Nesse período, o país já não era o mesmo. A Venezuela, que outrora abrigava imigrantes, havia se tornado um país em fuga. A nação que exportava petróleo para o mundo mal conseguia abastecer seus próprios postos.
A economia, que já foi orgulho continental, se transformava em ruínas. E o homem no comando parecia cada vez mais distante, isolado em seu palácio fortificado, governando um país devastado enquanto falava em vitória. O colapso estava instalado. E, mesmo assim, o jogo político estava longe de terminar. À medida que a Venezuela mergulhava em um de seus momentos mais sombrios, o jogo ao redor de Nicolás Maduro deixou de ser apenas interno. O país se transformou em uma peça estratégica dentro de uma disputa geopolítica global, e o líder venezuelano aprendeu rapidamente como usar esse tabuleiro a seu favor. Enquanto a economia ruía e a população sofria, Maduro se agarrava a alianças internacionais que, para muitos, eram sua verdadeira linha de sobrevivência. A Rússia emergiu como o principal pilar desse novo equilíbrio. Moscou não enxergava a Venezuela apenas como um aliado ideológico, mas como uma oportunidade estratégica. Petróleo, influência hemisférica e um ponto de pressão direta sobre os Estados Unidos. Em troca de apoio militar, empréstimos bilionários e equipamentos de inteligência, a Rússia garantia presença em um território crítico, bem sob o nariz de Washington. Para Maduro, era o escudo perfeito. Cada nova aproximação com Moscou funcionava como um recado: derrubá-lo teria um custo internacional. A China, por sua vez, jogava um xadrez mais silencioso, porém muito mais profundo. Investimentos gigantescos, empréstimos amarrados ao petróleo e acordos de infraestrutura foram tecidos de forma contínua, desde os tempos de Chávez. Pequim via na Venezuela uma fonte de energia e um aliado estável no longo prazo. Mesmo com a crise, a China evitava rupturas. Mantinha-se pragmática, cobrando dívidas, renegociando acordos, mas jamais abandonando o país. Para Maduro, era outro pilar fundamental. Uma Venezuela totalmente isolada desmoronaria, mas uma Venezuela apoiada por duas potências globais continuava respirando. No Oriente Médio, o Irã também entrou no tabuleiro. Com a economia venezuelana destruída e as refinarias operando muito abaixo da capacidade, foi Teherã quem enviou navios com combustível, técnicos e peças de reposição. Em troca, recebia ouro, acordos estratégicos e uma rara oportunidade de expandir influência na América Latina. Para os Estados Unidos, era uma afronta direta. Para Maduro, era mais uma prova de que, mesmo asfixiado economicamente, ainda conseguia criar pontes no exterior. Essas alianças irritavam profundamente Washington, que aplicava sanções cada vez mais duras. Congelamento de ativos, bloqueio a transações internacionais, proibição de comércio com estatais venezuelanas, tudo para pressionar o regime. Mas o efeito colateral foi brutal. Embora o alvo fossem figuras do governo, quem sofria mesmo eram os venezuelanos comuns, já exaustos pela crise. Maduro, então, usava isso a seu favor, reforçando a narrativa de que era vítima de uma guerra econômica liderada pelos Estados Unidos. Enquanto isso, dentro da Venezuela, o governo aperfeiçoava suas ferramentas de controle. O aparelho de inteligência recebeu treinamento estrangeiro e tecnologia avançada. Sistemas de vigilância expandiram-se. Dissidências internas, civis ou militares, eram sufocadas rapidamente. Maduro parecia sempre um passo à frente. Ele não governava apenas pela força, mas pela antecipação. Qualquer movimento oposicionista mais organizado era neutralizado antes mesmo de ganhar forma. A oposição, por outro lado, enfrentava um labirinto. Fragmentada, infiltrada e constantemente vigiada, tinha dificuldade de manter uma estratégia consistente. Alguns líderes buscavam diálogo, outros apostavam na ruptura, outros na pressão internacional. No meio disso, tentativas de mobilização em massa se tornavam momentos de esperança seguidos por repressão, cansaço e desânimo. Foi nesse ambiente que, em 2019, um dos episódios mais controversos da política venezuelana aconteceu. Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino com apoio imediato dos Estados Unidos e de dezenas de países. Por alguns dias, parecia que o regime de Maduro estava prestes a desmoronar. As ruas ferviam, os discursos inflamavam o país. Mas, nos bastidores, as peças decisivas permaneciam firmes ao lado de Maduro. Os militares não desertaram. As potências aliadas não recuaram. Os serviços de inteligência garantiram sua posição. E, silenciosamente, Maduro atravessou a tempestade. Esse episódio revelou algo fundamental. Apesar de enfraquecido internamente, Maduro havia construído uma blindagem externa e institucional que o tornou um dos líderes mais resistentes da era contemporânea. Seu poder não dependia mais de popularidade, mas de alianças estratégicas,
de redes internas bem estruturadas e do colapso moral de um país que já não tinha forças para sustentar uma mudança abrupta. Ao mesmo tempo, algo paradoxal acontecia. Internacionalmente isolado pelo Ocidente, mas amparado por potências rivais, Maduro transformou a Venezuela em um campo de disputa silenciosa entre grandes forças globais. Cada barril de petróleo negociado, cada contrato militar, cada aeroporto controlado militarmente deixava claro: o país havia se tornado uma moeda geopolítica. No plano interno, a devastação humana continuava. A fome persistia. O êxodo crescia. A repressão se intensificava. Mas o poder, esse, permanecia intacto. A figura de Maduro se consolidava, não como líder popular, mas como sobrevivente político absoluto. Ele era o último guardião de um projeto que já não representava prosperidade, mas sim um sistema que, por sua natureza, não poderia permitir sua própria queda. E assim, diante de um país quebrado e um povo dividido entre desespero e resistência, a Venezuela fechava um ciclo. Deixava de ser apenas uma crise nacional para se tornar um símbolo geopolítico global. Um laboratório de estratégias de poder. Um palco de disputas invisíveis. Um lembrete de que, às vezes, regimes sobrevivem não porque são fortes, mas porque o mundo ao redor é complexo demais para permitir que caiam.